A chuva caía tão forte que parecia rasgar o céu ao meio, quando Arthur Vasconcelos, um milionário conhecido por sua frieza e disciplina impecável, percebeu algo estranho do lado de fora da mansão. Na calçada encharcada estava Clara, sua empregada doméstica. Ela permanecia imóvel, abraçando uma sacola plástica rasgada, a cabeça baixa, como se o peso do mundo estivesse apoiado sobre seus ombros. Arthur nunca tinha visto alguém chorar daquele jeito, como se houvesse perdido não apenas algo, mas tudo. A cena fez seu coração disparar de um jeito que ele não compreendia. Ele saiu imediatamente sem guarda-chuva, sem pensar na aparência impecável que sempre mantinha. A água gelada batia no rosto, mas nada disso importou quando ouviu o soluço quebrado de Clara. Ela não tentou se justificar nem esconder o desespero. A voz dela mal saía. O mundo ao redor parecia pequeno demais para conter tanta dor. Arthur, acostumado a resolver qualquer problema com dinheiro, percebeu que o que estava diante dele era algo que o dinheiro nunca deveria ter deixado acontecer. Sofrimento humano ignorado. Quando Clara finalmente levantou o rosto, Arthur viu o que nunca viu na mansão inteira. Puro pânico. A sacola que ela segurava continha apenas documentos molhados, alguns quase destruídos. Nada mais. Nenhuma roupa, nenhum objeto pessoal, nenhum sinal de vida antiga. Um arrepio percorreu a espinha de Arthur. Ele sentiu que estava prestes a ouvir algo que mudaria não apenas a vida dela, mas também a dele. Minha casa pegou fogo, Clara murmurou, como se pronunciar aquelas palavras fosse reviver o trauma. Eu perdi tudo. Não tenho para onde ir. Meu filho está na casa de uma vizinha. Eu não queria perder meu emprego. Não sabia o que fazer. A chuva escorria pelo rosto dela. Mas Arthur sabia que aquilo eram lágrimas misturadas à tempestade. Pela primeira vez em muitos anos, ele não teve resposta pronta. E ali, no meio da chuva, diante de uma dor que não era sua, mas que agora o atravessava, Arthur tomou uma decisão que mudaria para sempre o destino de Clara, e o dele também. A história que você está prestes a ouvir é sobre dor, perda, reconstrução. E sobre o momento em que dois mundos completamente diferentes se cruzaram por causa de uma tempestade. Arthur, um milionário acostumado a viver no topo do mundo, nunca imaginou que encontraria seu coração justamente naquele instante em que viu sua empregada doméstica desabar diante dele. E Clara, uma mulher batalhadora que sempre colocou os outros em primeiro lugar, jamais pensou que teria de recomeçar do zero em um dia comum que terminou em tragédia. Mas é exatamente isso que torna essa história tão poderosa. Ela nos lembra que ninguém, absolutamente ninguém, está imune à dor, às perdas ou aos recomeços inesperados. Às vezes, o destino parece cruel. Às vezes, ele destrói tudo o que construímos. Mas às vezes, ele coloca a pessoa certa no nosso caminho, no momento exato em que precisamos. Antes de continuar, já aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e comentar aqui embaixo de qual cidade e país você está assistindo. Isso ajuda demais o nosso trabalho e faz você não perder nenhuma história emocionante como esta. Agora respire fundo, porque quando Arthur decide levar Clara para dentro da mansão naquela noite chuvosa, ele não imagina que está abrindo a porta não apenas para oferecer abrigo, mas para transformar 3 vidas: a dele, a dela e a do pequeno Gabriel, o filho de Clara. A partir daqui, a história se divide em 5 capítulos intensos, emocionantes e completamente reais. Vamos começar. Clara nunca imaginou que um simples turno de trabalho no mercado terminaria com sua vida reduzida a cinzas. Ela tinha acordado cedo, preparado o café de Gabriel e saído com a pressa de sempre, tentando equilibrar contas atrasadas, preocupações e o medo constante de faltar algo para o filho. O céu já estava nublado naquela manhã, mas ela não tinha tempo para reparar. A vida de quem luta não permite pausas para observar o clima. Quando estava na fila do caixa com apenas arroz, pão e sabonete na cesta, o telefone tocou.
O número era de uma vizinha. Clara atendeu com aquele aperto familiar no peito, o mesmo que aparece quando se pressente tragédia. Do outro lado, a voz tremia, entrecortada por gritos, barulho de gente correndo e algo que parecia madeira estalando. Clara, sua casa pegou fogo! Essas palavras não foram apenas ditas, foram jogadas como pedras, rasgando o chão onde ela estava. Clara deixou tudo cair. A sacola, o dinheiro, o chão sob seus pés. Não respondeu. Não conseguia. Apenas correu, com a respiração falhando, as pernas fraquejando e a sensação de que jamais chegaria a tempo. A cada esquina, ela imaginava Gabriel preso lá dentro. O rosto do filho era tudo o que vinha à mente. O medo de perdê-lo era tão grande que doía no peito como facas afiadas. Quando finalmente dobrou a última rua, viu o que restava do seu pequeno lar. Fumaça, chamas agonizantes e vizinhos tentando ajudar. A cozinha, onde ela guardava os documentos, estava carbonizada. O quarto de Gabriel, destruído. Quando encontrou o filho, já seguro na casa de uma vizinha, Clara caiu de joelhos. Ele chorava, assustado, agarrado a um ursinho chamuscado. Ela o abraçou tão forte que parecia tentar impedir o mundo de arrancá-lo dela também. Mas sabia que, de certa forma, o mundo já tinha levado tudo. A Defesa Civil chegou pouco depois, mas não havia mais nada a fazer. As paredes estavam pretas, ocas, prestes a desmoronar. A casa que ela construiu com anos de sacrifício, trabalhando como diarista, lavadeira e, finalmente, empregada doméstica, não existia mais. O funcionário do órgão entregou a ela apenas um papel molhado com anotações rápidas e recomendação para procurar abrigo temporário. Clara saiu caminhando sem rumo, segurando apenas uma sacola com documentos parcialmente queimados, uma muda de roupa de Gabriel e o ursinho chamuscado. O céu começou a desabar em chuva pesada, mas ela não sentia frio. Estava anestesiada. O mundo parecia um borrão cinza. A única certeza que tinha era a de que precisava continuar trabalhando. Se perdesse o emprego, então estaria completamente perdida. Foi assim que ela chegou à mansão de Arthur naquele estado, encharcada, tremendo, com os olhos vermelhos de tanto chorar e o coração em frangalhos. Ela não sabia como explicar, não sabia nem por onde começar. Só sabia que precisava entrar, respirar e tentar continuar vivendo, mesmo que fosse no automático. Mas quando parou diante do portão, algo em seu peito finalmente cedeu. A força que mantinha de pé durante anos simplesmente desapareceu. Clara não conseguia dar mais nenhum passo. Ficou ali, imóvel, abraçando a sacola como se aquilo fosse tudo o que restava. Foi nesse momento que Arthur a viu pela janela. E foi ali, naquele instante em que a chuva se misturava às lágrimas, que dois mundos completamente diferentes colidiram. Não por escolha, mas por destino. Arthur ficou alguns segundos parado na janela, sem acreditar no que via. A imagem de Clara, normalmente tão discreta, tão firme, agora completamente despedaçada sob a chuva, fez algo dentro dele estremecer. Ele, que sempre se orgulhou de ser racional e distante, sentiu uma urgência que não fazia sentido para um homem acostumado a resolver tudo com frieza. Quando abriu a porta e correu até ela, a primeira coisa que percebeu foi a tremedeira do corpo dela. Clara parecia não sentir a água gelada que escorria, mas seu rosto estava devastado. Arthur tentou perguntar o que havia acontecido, mas ela apenas balançou a cabeça, segurando a sacola como se fosse um pedaço de vida. Ele entendeu naquele segundo que algo terrível tinha acontecido e que ela precisava de alguém. Clara, venha. Entre, por favor. A voz dele saiu firme, mas surpreendentemente suave. Ela tentou responder, mas o choro preso na garganta não permitiu. O desespero estava estampado no olhar e Arthur percebeu que ela lutava para não desabar ali mesmo diante do patrão. Quando finalmente conseguiu articular algumas palavras, a revelação caiu sobre Arthur como um golpe. Minha casa pegou fogo.
Eu perdi tudo. Ele sentiu o ar fugir do peito por um instante. Não esperava ouvir algo daquela magnitude. Clara não era do tipo que exagerava, não era do tipo que reclamava. Se ela estava dizendo aquilo, era porque realmente estava destruída. Arthur a guiou para dentro da mansão com cuidado, como quem carrega algo muito frágil. As roupas dela pingavam no piso brilhante de mármore, mas naquele momento ele não se importava. Ele ligou o aquecedor, trouxe toalhas e pediu que ela se sentasse. Clara relutou, sempre preocupada em não incomodar, mas Arthur insistiu. Quando ela finalmente explicou, entre soluços, como aconteceu, a ligação da vizinha, as chamas, o desespero por Gabriel, Arthur sentiu algo estranho. Não era pena, era indignação. Como alguém tão forte, tão trabalhadora, tão dedicada, poderia carregar tanta dor sozinha? Como ele, com tanto dinheiro e tantos recursos, jamais percebeu que ela vivia no limite. Clara segurava a sacola molhada com tanta força que seus dedos estavam brancos. Ela repetia baixinho: "Eu não posso perder meu emprego. Eu não posso. Meu filho depende disso." Arthur se sentiu pequeno. Ele percebeu que, enquanto ele vivia cercado de luxo, Clara lutava todos os dias para garantir um teto e um prato de comida. "Clara", ele disse devagar, como quem escolhe cada palavra com cuidado, "você não vai perder nada. Nem seu emprego, nem sua dignidade, nem seu futuro. Eu estou aqui. Você não está sozinha." A frase pareceu desmontá-la. Clara finalmente desabou por completo, chorando nos braços dele. Arthur, que sempre evitou qualquer tipo de contato emocional, permaneceu ali, firme, sustentando aquela dor que não era dele, mas que, a partir daquele momento, ele se comprometeu a dividir. Clara chorou novamente, mas desta vez havia algo novo nas lágrimas: esperança. E Arthur percebeu que naquela noite chuvosa, ele não estava apenas oferecendo abrigo, estava começando uma jornada que mudaria sua própria vida também. A noite havia sido longa para Clara. Mesmo exausta, ela mal conseguiu dormir no quarto de hóspedes luxuoso onde Arthur a acomodou. Não era apenas o colchão macio demais ou o silêncio absoluto da mansão. Era o vazio dentro dela. A imagem da casa queimada não saía de sua mente, e cada vez que fechava os olhos, via as chamas refletidas nas paredes. Mas, ao lado, Gabriel dormia tranquilo, protegido. Isso era o que importava. Arthur também não dormiu bem. Ele caminhou pela mansão durante horas, passando pela biblioteca, pela sala de jantar, pelo escritório, lugares que até poucos dias antes pareciam perfeitos. Mas naquela madrugada, algo o fez enxergar tudo de forma diferente. Pela primeira vez percebeu a solidão que habitava naquele espaço enorme. Quantas pessoas trabalhavam para ele? 5, 6. E quantas ele realmente conhecia? Nenhuma, nem sequer Clara, que estava sob seu teto havia 3 anos. Logo ao amanhecer, Arthur ligou para seu amigo engenheiro, Marcelo, explicando a situação. Marcelo ouviu tudo em silêncio e respondeu: "Arthur, se você quer reconstruir a casa dela, nós vamos fazer. Mas vai precisar estar preparado. Não é só uma obra, é um recomeço." Arthur suspirou. Ele sabia. E pela primeira vez não recuou diante de algo que envolvia sentimentos. Quando Clara apareceu na sala para agradecer pela hospitalidade, ainda envergonhada, Arthur estava à espera dela com café fresco e um semblante decidido. "Hoje vamos até o terreno", ele disse. "Quero que você veja que não perdeu tudo. Vamos começar de novo." Clara tentou protestar, mas Arthur levantou a mão. "Não discuta. Aceite. Eu preciso fazer isso." Ela não entendeu o que aquela última frase significava, mas algo nos olhos dele dizia que havia sinceridade ali. O caminho até o terreno foi silencioso. Gabriel, no banco de trás, segurava o ursinho chamuscado como se fosse um tesouro. Clara apertava as mãos nervosamente, com medo do que veria. Mas Arthur, dirigindo, lançava olhares discretos pelo retrovisor,
sentindo uma preocupação que jamais imaginou sentir por alguém que não fosse da própria família. E, ironicamente, ele não tinha família próxima há anos. Quando chegaram, Clara sentiu o estômago revirar. A visão era ainda pior sob a luz do dia. O telhado havia caído. O fogão estava retorcido. As paredes pretas, frágeis, pareciam ossos queimados. Ela levou a mão à boca e respirou fundo para não desabar de novo. Arthur se aproximou sem dizer nada, apenas ficando ao lado dela, oferecendo presença. Às vezes, a presença vale mais que palavras. Marcelo chegou pouco depois, analisando o terreno com calma. Vai dar um trabalho enorme, ele disse. Mas é possível. A estrutura não serve mais. Vai ter que ser tudo do zero. Clara sentiu o coração apertar. Eu não tenho condições de pagar nada disso. Marcelo olhou para Arthur, que respondeu no mesmo instante. Ela não vai pagar nada. Clara ficou imóvel. Arthur, isso é muito... Clara, ele disse baixinho. Tem coisas na vida que a gente faz porque é o certo. E você merece essa chance. Gabriel merece essa chance. O engenheiro começou a tirar medidas, anotar detalhes e explicar o processo de reconstrução. Clara ouvia, mas a mente dela parecia longe. Como aquilo podia estar acontecendo? Por que um homem tão distante, tão ocupado, estava movendo mundos e fundos por ela? Gabriel caminhava pelos pedaços de parede caída, chutando pedrinhas, até parar diante do que restou de seu quarto. Mamãe? Ele murmurou. Nossa casa vai voltar? Clara engoliu o choro. Vai sim, meu amor. Vai voltar mais bonita ainda. Arthur observava aquela cena com um peso no peito que não sabia nomear. Era como se, ao ajudar Clara, estivesse ajudando a si mesmo. Como se reconstruir aquela casa fosse também reconstruir algo nele que ele nem sabia que estava quebrado. Ele finalmente percebeu que, durante tempo demais, se escondeu atrás de dinheiro, compromissos e paredes enormes. Mas agora ele queria fazer algo real. Quando saíram do terreno, Clara sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Esperança. Não era certeza, não era conforto. Era só uma chama pequena, tímida, mas viva. E enquanto caminhava ao lado de Arthur e Gabriel, com o vento levando o cheiro de cinzas embora, ela percebeu que talvez aquela tragédia fosse também o início de algo inesperadamente bom. Os dias seguintes foram uma mistura de caos, reconstrução e descobertas. Clara tentava de todas as formas não atrapalhar a rotina da mansão. Ela acordava cedo, ajudava no que podia e evitava ocupar espaço. Mas mesmo assim, Arthur percebia que ela caminhava como quem pisa em cacos de vidro, com medo de ser um incômodo. E isso o incomodava profundamente. Ele queria que ela ficasse à vontade, mas descobriu que Clara era o tipo de mulher que não sabia descansar, não quando sentia que estava sob o teto de outra pessoa. Gabriel, por outro lado, se adaptou rápido. Ele corria pelos corredores, encantado com tudo. A mansão, que sempre pareceu grande demais e silenciosa, começou a ganhar vida com risadas de criança. Arthur, que sempre detestou barulho, percebeu que aquele som, de alguma forma, o acalmava. Às vezes ele se pegava observando Gabriel brincar e sentia uma nostalgia estranha, como se tivesse perdido algo na vida que nem lembrava mais. Clara ajudava na cozinha, lavava a louça, arrumava os quartos dos hóspedes, mesmo Arthur insistindo que ela não precisava trabalhar durante aquele período. Clara, você está aqui como convidada, não como funcionária. Ela sempre respondia com o mesmo sorriso tímido. Eu não consigo ficar parada, Sr. Arthur. Me deixa ajudar. A verdade era que, para ela, trabalhar era a única forma de manter a mente afastada da dor do que perdeu. Certo dia, enquanto Clara estendia roupas que havia lavado para Gabriel, Arthur apareceu no quintal, observando-a em silêncio. Marcelo me enviou as plantas novas da sua casa, ele disse. Quer ver? Clara, surpresa, enxugou as mãos no avental e se aproximou. Arthur abriu o tablet, mostrando um projeto moderno, simples, mas muito maior do que o que ela tinha antes.
2 quartos, sala integrada com cozinha, banheiro espaçoso, ventilação natural. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Arthur, eu nunca sonhei com algo assim. Então comece a sonhar, ele respondeu. A vida ainda tem coisas boas para te dar. Nos dias em que não estavam no terreno, Arthur levava Clara e Gabriel ao mercado, ao parque ou em pequenas saídas para distraí-los. Ele também se ofereceu para pagar a escola nova do menino até a casa ficar pronta. Clara protestou, claro, mas Arthur foi firme. Você já sofreu demais, agora deixa alguém te ajudar. E ela finalmente aceitou. Era a primeira vez em muitos anos que alguém fazia algo por ela sem esperar nada em troca. Mas, apesar da ajuda e da atenção, Clara carregava uma insegurança profunda. Numa noite, enquanto Arthur trabalhava em seu escritório, ela bateu na porta com expressão aflita. Eu não quero atrapalhar, mas preciso perguntar uma coisa. Arthur tirou os óculos imediatamente. Pode falar. Quando a casa ficar pronta, eu ainda terei meu emprego? Arthur congelou. Clara, por que acha que perderia? Porque... Ela engoliu seco. Eu estou morando aqui. As pessoas podem falar. Podem achar que estou me aproveitando. Eu não quero que pensem mal do senhor. Arthur se levantou, aproximando-se. Eu não me importo com o que falam, mas me importo com você. E sim, Clara, o emprego é seu. Para sempre que quiser. Clara baixou o olhar, sentindo um alívio tão grande que as pernas quase falharam. Obrigada. Obrigada por tudo. Ele tocou o ombro dela com cuidado. Eu devia ter sido um patrão melhor desde o começo. Eu devia ter percebido que você precisava de ajuda. Clara levantou o rosto surpresa. O senhor sempre foi justo, mas não foi humano. Ele respondeu. Agora, estou tentando ser. Com o passar das semanas, as visitas ao terreno se tornaram rotina. Clara acompanhava cada tijolo colocado, cada parede erguida, enquanto Gabriel corria animado pelo que seria seu novo quarto. Arthur, mesmo com sua agenda cheia, sempre dava um jeito de estar presente. Ele começava a gostar daquele ritual. Era como se, toda vez que uma parede subia, ele também se reconstruísse um pouco por dentro. As conversas entre ele e Clara começaram a ficar mais leves. Eles falavam sobre Gabriel, sobre infância, sobre música, sobre comida. Arthur descobriu que Clara cantava muito bem e que tinha parado de cantar depois do incêndio. Você deveria voltar a cantar, ele disse um dia. Sua voz acalma a casa. Clara riu envergonhada. Eu só canto para o Gabriel dormir. Então comece a cantar para si mesma também. E ela começou. Quando finalmente a estrutura da nova casa ficou pronta, Clara não segurou as lágrimas. Parada ao lado de Arthur, ela sussurrou. Eu achei que Deus tinha fechado todas as portas, mas ele abriu uma janela enorme. Arthur respirou fundo, sentindo algo novo crescer no peito. Algo que ele ainda não sabia nomear. A vida estava mudando. E nenhum deles poderia imaginar o que viria depois. Conforme as semanas passavam, algo sutil começou a mudar na rotina da mansão. Arthur, que antes passava longas horas trancado no escritório, agora se pegava procurando motivos para estar no mesmo cômodo que Clara e Gabriel. Às vezes era uma desculpa boba. Querem ajuda com isso? Outras. Apenas aparecia sem aviso, observando os dois com um sorriso pequeno que ele nem percebia que dava. A presença dos dois parecia preencher espaços que ele nem sabia que estavam vazios. Clara também sentia a mudança, embora lutasse para ignorar. Ela sabia seu lugar no mundo, sabia da diferença entre suas vidas, suas realidades, e nunca imaginaria ultrapassar essa fronteira invisível que separava patrões e empregados. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia evitar o calor que sentia quando Arthur se aproximava ou o conforto inesperado que ele trazia apenas com um olhar. Era confuso, era novo e era perigoso. Um sábado pela manhã, Arthur decidiu levá-los ao terreno para ver o avanço da obra.
A casa já tinha paredes erguidas, janelas instaladas e telhado quase concluído. Gabriel correu de um lado para o outro, comemorando cada detalhe como se fosse uma festa. Clara observava tudo com lágrimas contidas, e Arthur, como sempre, ficou ao lado dela, silencioso, mas presente. "Está ficando linda", ela disse. "Está ficando como você merece", ele respondeu sem pensar. Clara desviou o olhar, o rosto corando. Havia sentimentos ali que ela jamais imaginou que ele pudesse ter. Depois da visita, Arthur parou em uma padaria simples da cidade. Pediu café, pão fresco e pastel de queijo para Gabriel. Clara tentou recusar, mas ele insistiu. "Hoje é meu dia de mimar vocês." Gabriel deu risada e Clara sorriu pela primeira vez com leveza verdadeira. Ali, naquela padaria comum, vestindo roupas simples, Arthur parecia humano. Não o milionário inacessível, mas um homem que gostava de ver os dois felizes. E Clara percebeu que aquele homem era alguém que ela poderia respeitar, não apenas trabalhar para ele. Na volta para casa, uma chuva fina começou a cair. Gabriel dormiu no banco de trás e o carro ficou silencioso. Clara, olhando pela janela, murmurou: "Obrigada por tudo que está fazendo. Eu não tenho palavras." Arthur virou o rosto na direção dela. "Não quero que agradeça. Quero que viva. Quero ver você sorrir de novo." Clara fechou os olhos por um momento. O coração dela bateu tão forte que quase doeu. "Faz muito tempo que alguém me fala isso", ela confessou. "Então deixe que eu seja o primeiro de muitos", Arthur respondeu. Naquela noite, Gabriel dormiu rapidamente, exausto do dia. Clara estava na cozinha preparando chá quando Arthur entrou. Ele parou na porta, observando-a por alguns segundos. "Você parece cansada", ele disse. "Estou... mas é um cansaço bom." Ele se aproximou. "Sabe, eu admiro sua força, Clara. Você enfrentou uma tragédia, mas continua de pé. Continua sendo mãe, continua sorrindo para o Gabriel. Isso é admirável." Clara abaixou o olhar. "Às vezes eu sinto que vou desmoronar. Então deixe que eu segure você antes que caia", ele disse, sem desviar os olhos. O ar entre os dois ficou pesado. Clara sentiu o coração acelerar e Arthur deu um passo a mais. Por um segundo ela achou que ele fosse tocá-la. Mas Arthur parou, respirando fundo, e deu um passo atrás. "Me desculpe", ele murmurou. "Não quero te colocar em uma situação difícil." Clara balançou a cabeça. "Não precisa pedir desculpas." Mas ambos sabiam que algo tinha acontecido ali. Algo que nenhum dos dois tinha coragem de nomear. Os dias seguintes foram cheios desse silêncio carregado. Não era desconfortável, mas expectativo. Clara evitava ficar sozinha com Arthur, com medo de que o coração traísse sua razão. Arthur, por sua vez, tentava manter distância, mas era impossível não se aproximar quando via Clara ajudando Gabriel com a lição ou cantando baixinho enquanto lavava a louça. Era como se a presença dela iluminasse lugares da casa e da vida que estavam apagados há muito tempo. Quando a casa ficou 80% pronta, Marcelo marcou uma reunião no terreno para discutir os últimos detalhes. Clara estava animada e nervosa ao mesmo tempo. A cada parede pintada, a cada piso colocado, ela sentia que sua vida estava realmente renascendo. E Arthur, ao vê-la tão feliz, percebeu que a felicidade dela era de alguma forma também a dele. Na volta da reunião, Arthur teve certeza de uma coisa. Ele não queria que aquela história acabasse quando a casa ficasse pronta. Ele queria continuar perto dela, perto dos dois, mas sabia que teria que agir com cuidado, respeito e honestidade, porque Clara merecia tudo isso. E naquele instante, pela primeira vez em muitos anos, Arthur teve medo. Medo de perder o que nem mesmo tinha conquistado ainda. O grande dia finalmente chegou. As últimas telhas haviam sido colocadas, a pintura estava fresca e a casa cheirava a novo. Um cheiro que Clara nunca imaginou voltar a sentir depois da tragédia. Ao lado de Arthur e Gabriel, ela caminhou devagar até a porta recém-instalada.
Cada passo parecia carregar a memória do que havia sido destruído e, ao mesmo tempo, a promessa de algo completamente novo. Gabriel corria pela frente, empolgado, como se estivesse entrando em um castelo encantado. Pronta? Arthur perguntou, segurando a maçaneta. Clara respirou fundo, as mãos tremendo. Eu acho que nunca vou estar completamente pronta. Ela respondeu com sinceridade. Então vamos juntos, ele disse. E pela primeira vez, aquelas palavras não pareceram gentileza, mas um compromisso. Quando a porta se abriu, Clara prendeu a respiração. A casa estava linda. Simples, mas linda. Cada parede, cada azulejo, cada detalhe parecia ter sido colocado com cuidado, com intenção. O quarto de Gabriel tinha uma parede decorada com desenhos de estrelas e planetas. O dela tinha uma janela grande que deixava a luz entrar. A cozinha estava impecável. Era tudo melhor do que ela ousou sonhar um dia. E Arthur observava tudo em silêncio, atento ao brilho que surgia nos olhos dela. Clara caminhou até o centro da sala e chorou. Chorou não de tristeza, mas de gratidão. Eu não mereço tudo isso, ela murmurou. Arthur se aproximou devagar. Clara, você merece muito mais do que imagina. Você só esqueceu disso por causa da vida dura que levou. Ela levantou o rosto surpresa. Era raro alguém enxergá-la por dentro. Você mudou minha vida, ela confessou. E você mudou a minha também, Arthur disse pela primeira vez, deixando a verdade escapar. A cerimônia de entrega da casa era simbólica, mas significou mais para Clara do que qualquer documento oficial. Marcelo entregou as chaves a ela com um sorriso largo, orgulhoso do resultado. Cuida bem desse lar, ele disse. Clara segurou as chaves como quem segura um tesouro. Eu vou cuidar, com toda a minha alma. Gabriel comemorou correndo pelo quintal, rindo como não ria havia meses. Arthur observava a cena, sentindo um aperto no peito, mas dessa vez era bom. Quando a visita terminou e o engenheiro foi embora, Arthur e Clara ficaram sozinhos na sala iluminada. A casa parecia abraçá-los com aquele cheiro de tinta fresca e esperança. Clara passou a mão pela parede recém-pintada. Eu queria poder retribuir, mas não sei como. Arthur sorriu de lado. Não quero nada em troca. Ela o encarou, séria. Eu quero te retribuir, de alguma forma. Você salvou a minha vida, salvou a vida do meu filho. Arthur respirou fundo. A verdade estava presa na garganta há semanas. Clara, eu não fiz isso apenas para ajudar. Eu fiz porque... Ele hesitou, sentindo o coração acelerar. Porque você me fez enxergar um lado meu que eu tinha esquecido. Ela franziu o senho, confusa. Que lado? O lado humano. O lado que sente, que se importa, que precisa de algo além de trabalho, dinheiro e paredes frias. Clara ficou em silêncio. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, Arthur completou. Só quero que saiba que você e Gabriel mudaram minha vida. Clara sentiu um arrepio percorrer suas costas. Nenhum homem havia falado com ela daquele jeito. Nenhum havia olhado para ela com tanta verdade. Mas mesmo assim, o medo apareceu. Eu tenho medo, Arthur. Medo de perder esse emprego. Medo de que as pessoas falem. Medo de que isso seja ilusão. Ele deu um passo mais perto. Eu nunca faria nada que colocasse você ou seu filho em risco. E... Ele engoliu seco. Eu nunca faria nada que você não quisesse. Clara sentiu os olhos arderem de emoção. O silêncio entre eles era cheio de sentimentos não ditos. Arthur levantou a mão devagar e tocou o braço dela com suavidade. Clara fechou os olhos. Não era apenas gratidão. Era afeto. Era conexão. Era o começo de algo que ela não sabia se estava pronta para viver, mas que pela primeira vez em anos não parecia errado. Arthur, ela sussurrou. Ele retirou a mão, respeitando o limite. Você não precisa decidir nada agora. Só quero que saiba que eu estou aqui, não como patrão,
como alguém que se importa, e ela acreditou. Ao final daquela tarde, Clara e Gabriel ficaram na casa nova. Arthur se despediu com um sorriso discreto, mas cheio de significado. Clara ficou na porta, observando-o entrar no carro. O vento bateu em seu rosto e ela percebeu que não estava apenas voltando para casa. Estava começando uma vida completamente nova. E enquanto segurava Gabriel pela mão, uma certeza nasceu dentro dela. A tempestade que destruiu sua casa havia trazido o homem que mudaria seu destino para sempre. Clara ficou alguns minutos parada diante da porta de sua casa nova, sentindo o vento tocar o rosto como um abraço do destino. Pela primeira vez desde a tragédia, ela não sentiu medo do amanhã. Não sentiu o peso do mundo nas costas. Sentiu apenas gratidão pela vida do filho, pela chance de recomeçar e, acima de tudo, pelo homem que apareceu no momento mais escuro da sua vida. Arthur não era apenas o milionário que a ajudou. Era o homem que viu dor onde ninguém via, que ofereceu mãos quando era mais fácil virar o rosto, que deu abrigo quando ela só conhecia tempestades. Nos dias seguintes, Clara e Gabriel foram organizando a casa aos poucos, enchendo cada cômodo de vida, risadas e novas memórias. E, enquanto ajeitava os móveis simples, Clara pensava em Arthur. Pensava na forma como ele olhava para ela, na maneira como falava com Gabriel, na sensibilidade escondida sob a postura firme de sempre. Era impossível negar. Alguma coisa dentro dela tinha mudado. A dor da perda não sumiu, mas agora caminhava lado a lado com a esperança. E no fundo do coração, Clara sabia que aquela história não terminava ali. A casa havia sido reconstruída, mas algo muito maior estava apenas começando. Às vezes, Deus usa a chuva que destrói para revelar o sol que transforma. E para Clara, Arthur era esse sol. Inesperado, forte e capaz de aquecer tudo o que a vida havia congelado.